Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós recebermos essa oportunidade que temos tido algumas vezes, de num ambiente de paz como este, entre irmãos, gozando deste clima de fraternidade, falarmos sobre o Evangelho do Cristo, almas como a nossa, com um passado delituoso de crimes e erros, acumulados ao longo de existências, entregue à inércia, ao comodismo e à imoralidade, é um testemunho da grandiosidade e da misericórdia de Jesus. A compaixão do Cristo sensibiliza-nos, comove-nos, por nos permitir, mesmo sendo profundamente imperfeitos, falarmos sobre o seu Evangelho. Na tentativa de sanarmos, quitarmos um pouco o passivo kármico que acumulamos, alegramo-nos pela dádiva do Consolador prometido por Jesus em nossas vidas, como este instrumento sagrado de redenção das nossas almas. A essa casa que gentilmente nos oferece espaço para modestamente cooperarmos, nossa infinita gratidão. Nosso desejo de que Jesus abençoe os trabalhadores reencarnados e também os desencarnados do Centro Espírita Humberto Campos. E que Ele seja a nossa inspiração nessa noite. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Bem-aventurados os misericordiosos, dá-nos subsídios, objetos, para refletirmos em torno desta lição memorável de Jesus, talvez das mais sublimes do Cristo, porque é ela também uma das faces que o Cristo nos apresenta da manifestação amorosa no mundo, da manifestação do amor no mundo. Inúmeras são as cenas da vida do Mestre que poderíamos utilizar para ilustrar o exemplo que o Cristo deu-nos através do seu testemunho acerca do que é amar, do que seja perdoar. Nós gostaríamos de recordar uma que certamente é conhecida de todos nós, muito nos emociona e rica ela é de lições morais. A benfeitora Joana de Ângeles, inclusive, no capítulo de mesmo número deste que citamos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que ela reproduz em sua obra a mesma estrutura de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentando os mesmos versículos que Kardec comentará na obra básica da doutrina espírita, na mesma sequência, na mesma ordem, o Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A benfeitora Joana de Ângeles ali dirá-nos: esta cena pode ser considerada a primeira ocasião ou a primeira sessão de psicoterapia em grupo. Aquela onde a mulher, neste instante, muito provavelmente, com seus cabelos desgrenhados, o corpo com as marcas e as dores daquelas mãos de homens muito violentos que a conduziram até ali e lançaram-na aos pés do Cristo. Jesus, conforme a narrativa dos evangelistas, estava na praia. Ali escrevia na areia, fazia algo na areia. A hipótese de alguns exegetas é de que o Cristo escrevia. E então é interpelado por fariseus dizendo: mestre, esta mulher fora pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Mais uma daquelas emboscadas dos fariseus, com a pretensão, muito provavelmente não, com a pretensão certa de desacreditar Jesus frente ao público, frente à multidão. Alguns textos sugerem-nos que neste momento o Cristo faz silêncio e permanece escrevendo na areia. Alguns estudiosos, interpretando essa cena, dirão que o mestre ali escrevera pecados,
crimes de cada um daqueles homens que acusavam aquela mulher. Por isso a assertiva da benfeitora Joana de Ângeles, dizendo-nos: o Cristo realizara a primeira psicoterapia em grupo. Porque o que se escuta depois que Jesus levanta e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, é também silêncio. E o ruído, o som de pedra a pedra sendo abandonada e tocando o chão. Imaginemos a consciência daquela mulher neste momento. Muito provavelmente, antes de Jesus levantar, sabendo que se tratava de um judeu, de um rabino, de um mestre judeu, que deveria, honrando a sua tradição, legitimar o apedrejamento, aquilo que estava proposto pela lei mosaica, ela talvez tivesse o seu coração contrito, experimentasse no seu corpo a ansiedade, a garganta seca, daqueles que experimentam o aproximar do desencarne. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Imaginemos naquela mulher, neste momento, a expectativa pelo primeiro golpe que lhe ceifaria a vida. No entanto, o que se sucede é a valorosa lição de Jesus para todos nós. Não é preciso que atiremos pedras nos outros, nem também em nós mesmos. Na pedagogia do Cristo de Deus, o amor é soberano. E esta pedagogia eminentemente justa, porque o Cristo apresenta-nos de maneira incomparável a lei de justiça, amor e caridade. Esta justiça, conforme Jesus, se opera através do amor. Jamais através da punição. Jamais através da punição. Trazemos em nós ainda noções muito limitadas, muito imperfeitas acerca do que seja justiça. E a consequência natural é que isso gera uma bagunça interna que nos dificulta a relacionarmos-nos de maneira saudável com nós mesmos e também com os outros. Observemos, por exemplo, como as nossas relações são mediadas frequentemente através da competição, da condenação. O encerramento dessa cena de Jesus é a mulher virando para ele, depois de um a um daqueles seus acusadores deixarem o ambiente e dizendo-lhe: mestre, eles se foram. Quando questionada, é verdade, por Jesus: onde estão os teus acusadores, mulher? Eles se foram. Pois vá também, eu não te condeno, mas de futuro não voltes a pecar para que não te suceda algo pior. Percebamos como é limitada a nossa noção de justiça na justa medida em que entendemos que justiça se faz com punição, com condenação, e que o contrário de justiça, injustiça, portanto, é a impunidade no sentido de sermos coniventes com o mal, sermos negligentes frente aos erros e imperfeições que demandam correção. E Jesus, nessa cena, nos traz uma proposta diversa dessa. Eu não te condeno, mostra-nos assim o Cristo que a condenação não é um instrumento da justiça divina. Mas mostra-nos também Jesus que a conivência com o erro não é. Igualmente. Vá e não voltes a pecar. O Jesus, o mestre, reconhece que aquela mulher havia errado. E a sua orientação, isto sim, instrumento da inteligência divina, da sua justiça, disciplina da educação. Disciplina da educação. Não voltes a errar, não voltes a pecar, pelo teu próprio bem. Pelo teu próprio bem. Porém, essa limitada noção de justiça que trazemos em nós faz com que nós tenhamos dificuldade sempre que ofendidos, sempre que humilhados, agredidos, violentados. Porque, conforme essa lógica, ao outro deve ser oferecido o que ele merece. E conforme a justiça humana, o que ele merece é olho por olho e dente por dente.
lei de talião. Ora, nessa perspectiva, percebamos se faz algum sentido falarmos em perdão para alguém que vislumbra na existência apenas há algumas dezenas de anos, a partir de um paradigma materialista, o que se espera? Que o ofensor, que o violento, que o agressor seja punido, seja condenado. Ou, numa outra proposta um tanto quanto inusitada, em menores proporções, certamente, laissez-faire, c'est la vie. Segue a vida. Somos todos imperfeitos. Almas ainda muito limitadas. Para que a correção? Para que o esforço por se progredir, por se melhorar, por se aperfeiçoar? Duas propostas que divergem de Jesus. Distanciam-se ambas do convite que o Mestre nos faz. Nesta ocasião em especial, Jesus faz eco ao que a benfeitora Joana de Ângeles irá explorar muito bem no seu capítulo 10 do livro aqui referido, dizendo-nos acerca da postura do homem psicologicamente maduro, que não é outra a não ser esta de, observando-se, descobrir-se. Aquilo que Jesus convida aqueles homens a fazerem naquela cena, oferecendo-lhes um convite à tomada de consciência. Joana de Ângeles dirá-nos, o ser consciente é aquele que não se culpa, não se lamenta, ele apenas se descobre. Em analisando-se, dar-se conta do seu real tamanho, das suas limitações, daquilo que é o seu momento existencial, como se está. Como se está. Naquela perspectiva de justiça que aqui fizemos menção, porém, muito difícil é assim nos situarmos, porque se eu vejo no outro um agressor que precisa ser punido e eu entendo de maneira limitada que o perdão das ofensas, por exemplo, ele é dar ao outro um presente, em sendo ofendido eu entendo que o outro não merece nada de bom, então eu não vou perdoar. Qual a consequência lógica disso? Nós nos aprisionamos na mágoa e no ressentimento. Na mágoa e no ressentimento. Por uma noção de justiça equivocada. Porque com o Cristo nós temos um convite à transcendência em várias dimensões da nossa existência, sobretudo na compreensão desta lei central, desta lei moral, a lei de justiça, amor e caridade. Que conforme a propositiva do Cristo, opera nesse tríplice aspecto que jamais se estabelecerá de maneira individual, dissociada. A justiça só se faz com amor, com caridade. Por isso, e somente assim, que será possível entendermos o convite de Jesus quando ele nos diz: ah, quando entendereis que misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não violência. Não mais agressão. Não holocaustos. Ou ainda, se não ampliarmos a nossa noção de justiça para aproximá-la de Jesus, como entender sua valiosa lição dizendo-nos: aquele que lhe agredir numa face, ofereça-lhe também a outra. Não como uma postura de covardia ou masoquismo, mas sim, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, na postura corajosa e resiliente do homem integral, que não se ajoelha diante de homens, que não se subjuga à tirania humana, que não se rebaixa do seu padrão moral habituado em função daquilo que lhe seja feito. Porque consolidado em sua alma os padrões cristãos, este ser psicologicamente maduro não se permite jamais desviar daquela conduta que o Cristo nos convida. E Jesus, nessa cena que aqui narramos, vem nos oferecer o caminho para então chegarmos nesta condição de homem maduro, de ser consciente, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles. Qual o caminho apresentado pelo Cristo? O autodescobrimento. Jesus oferece o que àqueles homens? A orientação através do descubra-se, conheça-te a ti mesmo.
conheça-te a ti mesmo. Porque compreendia Jesus que este é o único caminho possível para a edificação daquela primeira bem-aventurança, aquela primeira virtude, que subsidiará as demais virtudes. A mansuetude, a pacificação, a paciência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm sede e justiça de coração. Essas bem-aventuranças elas só estão acessíveis àqueles que antes delas souberam dedicar-se a tornarem-se puros, aliás, me perdoe, pobres de espírito. Porque o Cristo começa o Sermão do Monte falando-nos que a humildade é a virtude por excelência para a edificação das demais virtudes. Uma é condição sine qua non das demais. Sem humildade, impossível será a mansidão, impossível a misericórdia, o desejo da verdadeira justiça. Por isso, Cristo convida aqueles homens a se descobrirem, porque descobrindo-nos, não há outra consequência espontânea que não seja a humildade. E através da humildade, o perdão faz-se possível. Do contrário, podemos nos iludir, acreditando como aqui foi muito belamente inspirado e de maneira muito inspirada, cantado por Figueiredo. Perdão não é apenas estender a mão e dizer perdoe-lhe. E assim nós nos entregamos ou nos situamos neste lugar, numa postura egóica, onde nos acreditamos superiores aos demais, e criamos a fantasia de que, olha, como eu sou muito melhor do que você, você é alma perdida, você, criatura perturbada que está precisando de terapia, espírito inferior, eu te ofereço perdão para você não ficar aí perdido, para te libertar. Olha como eu sou bom, eu te perdoo. Não é desse perdão que humilha, que Jesus vem nos convidar, vem nos falar, mas é antes desta postura de humildade, daquele que, conhecendo-se, mergulhando em sua própria realidade transitória, é evidente, porque todos nós, em sendo filhos de Deus, temos por essência, por potência a ser manifestada, a ser expressado no mundo, o amor em sua máxima expressão, em sua máxima potência, me perdoem a repetição, enquanto ainda não conseguimos revelar essa nossa real identidade, vejamos, o perdão faz-se necessário. Porque aquele que ama simplesmente, de maneira perene, ele sequer se sente ofendido e, portanto, não terá necessidade de perdoar. Perdão é coisa para espírito imperfeito, para espírito inferior, como nós. Mas este perdão que Jesus nos convida é aquele consequência também espontânea de uma humildade bem consolidada. Por quê? Percebendo as muitas imperfeições que eu trago em minha alma, não me há outra opção que não seja a de, entendendo a dificuldade de lidar com os dilemas, com os conflitos interiores que eu trago, frente às demandas da existência, sobretudo no estágio evolutivo em que estamos, de espíritos ainda profundamente ou marcadamente infantis, não me resta outra possibilidade que não seja de oferecer ao outro também compreensão. Percebamos, por exemplo, que a dificuldade que nós temos em sermos compassivos, em compreendermos os erros dos outros, as dificuldades que o outro traz, ela reside muito de uma postura que é a mesma postura que dificulta-nos o perdão verdadeiro. Esta postura de exigirmos de nós uma perfeição que não é possível para nós ainda. Não como um anseio e uma vontade, nas palavras de São Luís em A Revista Espírita, virtuosos em si mesmos. Porque a vontade de evoluir, de progredir, ela é uma virtude da alma que desperta frente à necessidade de renovação e de redenção que traz. Eu estou me referindo a uma experiência egóica. Esta experiência de acreditar por orgulho, prepotência e arrogância que deveríamos ser algo que nós ainda não somos. Quase como que uma criança que está na 2ª série primária e gostaria de escrever um texto tal como um pós-doutorado, um pós-doutorando em letras. Com a mesma beleza, a mesma poesia e a mesma sofisticação literária. É óbvio que para essa criança é inacessível essa habilidade ainda não se consolidou, não foi construída. Assim também nós, quando no estágio evolutivo em que estamos, e aqui apenas para recordarmos e nos situarmos bem, vejamos o que Kardec nos diz no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao situar a Terra como um planeta de provas e expiações, ele nos diz, este mundo é caracterizado pela predominância do mal.
E o que dá a identidade de um mundo de provas e expiações são os espíritos que nele habitam, a natureza dos espíritos que ali estagiam. Em sua maioria, evidentemente, porque há diferentes gradações entre nós. Cada um está num momento evolutivo, mas, via de regra, o que é comum para os espíritos reencarnados em um planeta de provas e expiações? Predomínio do mal. Predomínio do mal. Observemos como é importante também a noção que fazemos de Deus, do divino. O Espiritismo nos apresenta um Deus soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito em suas virtudes, infinitamente perfeito, onipresente, onisciente, onipotente. Esse Deus erra? Não. Logo, se nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, e entendemos que Deus nos permitiu reencarnarmos aqui, porque trazemos necessidades evolutivas compactuadas ou próprias, adaptadas a esta realidade de um mundo de provas e expiações. É porque a nossa condição espiritual ainda é de predomínio do mal. Não significa que somos maus. Significa que estamos, tal como a criança que traz em si aquele pós-doutor, tal como a criança que revelará o profissional competente, formado e habilidoso, todos nós trazemos a perfeição relativa que nos é possível em potencial. Mas estamos neste estágio de predomínio do mal. Porque pensar diferentemente disso seria ou acreditarmos que Deus errou em nos permitirmos reencarnar aqui, que eu sou um espírito muito bom, evoluído e já tenho mais virtudes do que defeitos, então se Deus me colocou aqui, ele está errado. Ou então, uma outra proposta, uma outra possibilidade, eu sou um grande missionário que vim aqui para ajudar esse povo todo que está perdido. O bom senso nos leva a entendermos que essas duas opções não fazem tanto sentido. Até porque se missionários fôssemos, perdão não seria uma necessidade para as nossas almas. Não nos ofenderíamos com questões muitas vezes tão pequeninas. De modo que somos confrontados com essa verdade. Se aqui estamos e tanta necessidade temos de aprender a perdoar, todos nós, é porque ainda existe muito mal em nós. E tomarmos consciência disso é passo fundamental para trabalharmos em nós este mal, essas imperfeições, mas também, e principalmente, o mal aqui enquanto categoria filosófica, evidentemente, não enquanto ato, né? Porque os espíritos dirão-nos, quando questionados por Kardec, se todos nós precisamos passar pela vieira do mal, eles dizem, pela vieira do mal não, mas da ignorância sim. O mal entendido como categoria filosófica significa, em função da nossa ignorância espiritual, nem sempre saberemos o que seja verdadeiramente o bem. A prática do bem, nem sempre saberemos ser justos, verdadeiramente justos. E isso nos leva a experiências que colaborarão exatamente para sanarmos essas carências, essas necessidades educativas. Não necessariamente nós seremos aquelas almas que nos comprazeremos com a prática do mal. Mas entendendo isso, que ainda somos mais ignorantes do que sábios, que ainda trazemos mais imperfeições a serem trabalhadas do que virtudes, nós pertencemos a essa categoria de espíritos que trazem como grande necessidade o autodescobrimento, o autoconhecimento de si mesmo. Porque vejamos que isso abre espaço nas nossas almas para fazermos perguntas diferentes daquelas que fazemos quando nos situamos naquele lugar que aqui referenciamos, naquele lugar que citamos, naquela postura de arrogância, de orgulho ferido, onde nós nos acreditamos ou nos convertemos em juízes dos outros, e percebamos que loucura é esta. Quando nós acreditamos que somos capazes de definir o que o outro deveria ser, como ele deveria se comportar, o que ele deveria fazer, momento a momento, sendo que ainda trazemos uma grande dificuldade de definirmos isso para a nossa própria existência. Às vezes até entendemos intelectualmente qual seria a postura adequada, mas se ainda não conseguimos expressá-la em atos, é porque o saber ainda não está verdadeiramente consciente, ainda não foi consolidado, está em curso. Ótimo, excelente, que bom que já sabemos, compreendemos, ao menos intelectualmente, mas isso não basta. Isto não é suficiente, é preciso avançar.
o convite de Jesus é para transcendermos, avançarmos na compreensão-ação, integrando essas duas dimensões da alma e revelando, assim, o amor a que todos nós estamos destinados. Nesse sentido, vejamos, se eu compreendo justiça como aquilo que aqui fizemos menção, o outro deve ter aquilo que ele merece, e o que ele merece é fruto do que ele oferece. É difícil oferecer perdão a uma pessoa que tenha nos ferido, que tenha nos humilhado, que de alguma maneira nos lesou. Daí o convite de Jesus para, ao invés de não nos entregarmos às posturas que aqui fizemos menção, seja aquela da acusação, da condenação, que nos aprisiona também, porque veja, se eu acredito que o outro não merece perdão, eu não vou perdoá-lo, então eu fico com mágoa, com ressentimento. Em função dessa fantasia, de que tanto eu como o outro também deveríamos ser seres angelicais que não erram, que não cometem equívocos, que não ofendem, que, enfim, que não cometem deslizes nenhum. Esta mesma fantasia dificulta o perdão ao outro e também o perdão a mim mesmo. Porque se eu acho que eu deveria ser uma coisa muito melhor do que aquilo que eu sou, quando eu erro, qual é a lógica? Eu preciso me condenar. Se eu entendo que a condenação é o caminho de redenção, como não é, aqui já demonstrado a partir da revelação de Jesus. Ou ainda, se eu entendo que, sendo imperfeito, errando, eu mereço o fogo do inferno, porque, obviamente, sendo uma criatura ainda que funciona a partir dessa lógica de restituição, essa lógica matemática de soma e subtração, aquele que não é, ou aquele que não possui bem realizado, só merece apenas o mal. Qual que é o grande problema com isso, além do que aqui já ilustramos? Da mesma maneira que a culpa nos paralisa, e Joana de Ângeles, inclusive, dirá-nos, é o pássaro negro da saúde, porque através da culpa nós nos paralisamos, nos entregamos à inércia e vamos assim somatizando em nosso corpo uma série de sofrimentos voluntários, paralisando a nossa marcha de evolução, de progresso. Porque na culpa tem exatamente essa postura narcísica de que eu não posso ser imperfeito, eu não posso errar, eu não posso cometer equívocos. Eu sou uma coisa muito mais maravilhosa do que isso que eu estou manifestando agora. Essa postura que nos paralisa é também a mesma, como aqui já fizemos menção e já dissemos, que me impede de me libertar através do perdão oferecido ao outro. Porque ela nos leva a uma justiça que tem por fundamento que perdoar não é oferecer ao outro o que ele merece. Porque Deus não nos dá o que nós merecemos. Nesse sentido, é óbvio que tem um mérito, sim. Percebamos, nós temos uma dificuldade com a linguagem, né? Às vezes uma palavra ela diz respeito a duas experiências diferentes. Deus não é injusto, cada um segundo suas obras. Mas eu me refiro aqui a uma lógica de mérito onde tudo que eu recebo é construção minha exclusivamente. A graça divina não participa disso, o amor de Deus não participa disso, a misericórdia divina não participa disso. É porque eu sou muito bom, por isso que eu recebo coisas boas. Ou é porque eu sou muito ruim, por isso eu recebo coisas ruins. A justiça divina não opera segundo essa lógica. O merecimento divino diz respeito a merecermos um estado interno de plenitude ou de inferno. E esse merecimento, que é onde somos de fato protagonistas, onde só nós atuamos, através do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, que tem que ver com essas conquistas internas, trazemos em nós as virtudes que nós construímos, que nós merecemos. Trazemos em nós as imperfeições que nós merecemos também, que nós ainda não trabalhamos. Mas tudo que deriva, tudo que excede a isso não é, ou não diz respeito a merecimento. Por exemplo, a experiência material que estamos vivenciando. Não tem que ver tanto com merecimento, tem que ver com necessidade. Necessidade evolutiva. Ora, necessitamos de uma experiência na privação, na limitação. Isso não é punição divina. É necessidade. Se eu não reconheço que eu sou um espírito imperfeito,
Qual é a minha postura? A de rebeldia. Porque, ora, eu sou uma pessoa muito boa, eu não mereço estar passando por isso daqui que eu estou passando. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não tenho defeitos para trabalhar, não tenho imperfeições. Então, para que eu estou fazendo aqui com tanta dificuldade financeira, com tanta dificuldade material? Essa é a lógica dessa justiça limitada, equivocada, que ainda pode nos levar a uma postura que esconde orgulho, que esconde vaidade, que é dessa: ah, coitadinho de mim, eu sou mesmo uma alma condenada ao fogo do inferno, porque eu nada tenho de bom. Porque por trás disso eu estou dizendo que Deus errou quando Ele me fez, que fez uma coisa que não tem nada de bom. Estou dizendo que Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, infinitamente perfeito, foi capaz de criar o vice-treco do subtroço, que nada serve, para nada serve. Estou acusando Deus. E nisso tem orgulho, tem vaidade, porque a gente é incapaz de aceitar que essa condição de limitação que nós temos é uma condição transitória. E que mesmo essa condição transitória coexiste com muitas virtudes, coexiste com muitos potenciais a serem expressos. Mas vejamos, na vaidade de querermos ser algo que não estamos ainda sendo, a gente faz essas distorções, criamos essas bagunças no nosso mundo íntimo que nos dificulta percebermos a existência com lucidez, com maturidade. E aí notemos, o convite de Jesus é para que nos situemos em um outro lugar, naquele em que eu sou capaz de me perceber como herdeiro dos céus, herdeiro do divino, mas que neste momento ainda tenho mais necessidades do que conquistas. Tenho a necessidade de passar por uma privação. Porque senão, olha só, ainda seguindo o mesmo raciocínio que vimos construindo, num outro extremo eu posso estar num lugar de abundância material, de prosperidade material, e acreditar que é mérito meu, fui eu que construí, Deus não tem nada a ver com isso, não. É que eu sou muito bom, então eu estou gozando aqui dos frutos do meu trabalho, dos frutos das bênçãos que eu mesmo construí para mim. Postura de um egoísta, que não percebe esse espírito imperfeito, extremamente necessitado, e que mesmo uma alma com dívidas impagáveis ainda recebeu de Deus investimentos, tesouros para serem multiplicados, partilhados, e que através do exercício da fraternidade, da partilha, da união, ela teria a sua redenção. Percebem? Nas duas experiências de escassez e de abundância, temos as nossas necessidades evolutivas sendo atendidas de maneira misericordiosa pela inteligência divina. Mas se nós temos uma noção de justiça equivocada, obliterados, a nossa consciência, obliterada muitas vezes em função do materialismo, somos incapazes de perceber a bondade divina atendendo às nossas necessidades, quando perdidos nessa lógica do mérito, e nos entregamos ou à lamentação, ou ao usufruto egoísta, e não aproveitamos as ocasiões de redenção e de renovação que estamos vivendo. Assim também com o perdão. Porque daí nós passamos a fazer perguntas diferentes. Não é mais sobre se eu mereço isso, ou por que eu mereço isso. Por que isso está acontecendo comigo? Coitadinho de mim. Ou coitado do fulano, monstro. Pessoa terrível, horrorosa. Espírito umbralino. Não é mais sobre isso. Agora vai ser sobre: meu Deus, o que essa experiência tem a me ensinar? O que eu necessito aprender com isso que eu estou vivendo agora? O que eu preciso aprender nessa circunstância? Isso demanda de humildade. Da humildade de reconhecer-se necessitado de aprendizado. Na humildade de ocupar o lugar de aprendiz. Que queres, mestre, que eu faça onde estou? De modo que assim, refletindo ou direcionando a nossa energia, o nosso tempo a essa reflexão, entendendo, por exemplo, que uma experiência de humilhação pode ser uma dádiva, para nós nos darmos conta da importância que nós damos, excessiva ao exterior, ao que é transitório, ao que é pueril,
para tomarmos consciência dos bezerros de ouro que elegemos para a nossa existência, do esforço que fazemos por projetar uma persona, uma imagem apenas voltada para fora, para performar para o outro, para aparentar para o outro, e numa experiência de humilhação nós somos convidados a olhar para o que é essencial. E quando fazemos, nos entregamos para o bem sofrer, que os Espíritos nos dizem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa experiência onde as condições de aflição não são mais lamentáveis, mas são tesouros que o céu nos oportuniza para crescermos. E nesse bem sofrer eu vou não querer fugir da dor, não pedir a Deus que tire essa dor de mim, porque eu sei que eu errei, que é justo que, trazendo muitas imperfeições, eu tenho essas necessidades evolutivas atendidas através dessas experiências. Não vou lamentar, não vou me justificar, eu apenas vou me descobrir. Meu Deus, o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo agora? E aquele outro que me humilha, me ofende, ele deixa de ser um adversário. Deixa de ser alguém que eu vou querer destruir. É lógico que, percebamos, por favor, me ouçam com bom senso. É óbvio que, se a gente chega em casa, pega o nosso companheiro na cama com a outra pessoa, a vontade que você vai ter, aliás, não sei vocês, mas é desganar aquela pessoa, é evidente. Esse é o nosso impulso primeiro. O convite de Jesus é para não nos paralisarmos nesses impulsos primeiros, mas por fazermos esse processo. Redirecionemos a nossa rota, a nossa atenção. Meu Deus, o que quer que eu aprenda com essa experiência? O que eu tenho para aprender? E o que queres que eu faça? Onde eu estou? Com quem eu estou? Nas condições em que me encontro. De modo que, mais tarde, depois de feito esse percurso, consolidada a virtude que ali precisávamos aprender, passada a experiência, seremos capazes de olhar para aquele que, noutra hora, foi um motivo de ódio, de remorso, de desejo de vingança, daquilo que existia de pior em nós, e agradecê-lo. Obrigado, meu irmão, porque você me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Muitas vezes nós aprendemos, com o mal que recebemos, a não fazer esse mal a outras pessoas, e isso também é bom. Quantas pessoas tiveram infâncias onde foram abandonadas, não tiveram suas necessidades emocionais atendidas, foram violentadas, e hoje oferecem para os filhos algo completamente diferente. Amam, são responsáveis, são diligentes, são cuidadosas. Aquele que fez tudo isso a ela, é justo que em algum momento essa pessoa experimente dor, porque dói. Essas experiências doem, essa dor vai nos lapidando. O que importa é percebermos aquela experiência difícil. Hoje eu sou uma pessoa muito boa, nesse quesito, nessa dimensão, graças ao que eu consegui construir a partir daquela experiência. Não é a experiência em si também que nos redime, é evidente. Posso sofrer por sofrer e isso nada me acrescentar. Mas se aprendo, de fato, a partir da humildade, a bem sofrer, essa experiência me burilará, me engrandecerá. E aí aquele outro torna-se para nós também motivo de gratidão. É o que a benfeitora Joana de Ângeles irá, irá explorar de maneira muito bela no livro, por exemplo, Psicologia da Gratidão. Que precisamos e devemos ser gratos ao bem que nos acontece. Agradeçamos a Deus, porque apesar das nossas dificuldades, dos nossos erros e dos nossos crimes, Ele ainda tanto nos oferece, tanto nos dá. Termos o Evangelho em nossas vidas é uma bênção incomparável. Os erros que já cometemos no passado não nos dariam o mérito de contarmos com uma luz tão grandiosa em nossa existência. Mas como a justiça divina não opera na medida da justiça do homem, Deus nos oferta por graça essas oportunidades redentoras, colocando em nossas vidas verdadeiros tesouros. Pessoas que nos ensinam a amar, pessoas que sem fazer palestra nos ensinam sobre Jesus, que falando muito pouco nos ensinam sobre disciplina, sobre compromisso com Cristo, com a sua tarefa, sobre perdão, sobre paciência. Grande bênção é para nós esse testemunho de que Deus nos ama e não contabiliza créditos, mas também não contabiliza débitos. Deus nos ama.
Deus nos ama. E por isso nos oferece tantas bênçãos, esperando, aguardando de nós apenas o bom ânimo, a disposição para avançarmos, progredirmos, sairmos e aproveitarmos. Então agradeçamos, sejamos gratos como benfeitora Joana de Ângeles pelo bem que se nos chega, mas sejamos gratos também pelo mal que não nos chega. Como a providência age em nossas existências para que algumas experiências não se acheguem a nós. Muitas delas que talvez não tenhamos necessidade, outras que não daríamos conta, mas é Deus atuando para que tenhamos apenas o que necessitamos. Quantos males, me perdoem, não somos privados, de quantos males não somos privados, graças à providência divina. Sejamos gratos também por isso. Mas com a benfeitora Joana de Ângeles, aprendamos também a agradecer o mal que nos chega. O mal que nos chega, convidando-nos a construirmos um novo bem em nós. A construirmos um novo bem em nós. Isso demanda aquilo que Santo Agostinho explora de maneira muito precisa na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. A saída para as diferentes aflições, desafios que nós enfrentamos na vida não está fora. A saída não está fora. A saída é para dentro. É isso que Jesus faz naquela cena com aqueles homens. Eles estavam voltados para fora, alienados de si mesmos. Percebiam o cisco no olho daquela mulher e não se davam conta da trave que traziam no próprio olho. Jesus convida-os, vai para dentro, adentra esta tua casa, habite este esconderijo e descubra-se aí. Paulo, de maneira incomparável também, soube nos testemunhar isso, soube nos ensinar isso. E já caminhando para o encerramento das nossas reflexões, nós nos dirigimos aqui a primeira carta de Paulo a Filemon, entendendo que ali nós encontraremos uma lição valiosa também sobre perdão. Das mais belas e incontáveis são as lições que o apóstolo dos gentios nos ofertara acerca deste tema. Aqui escolhemos essa apenas por inspiração. Filemon era um cristão, homem muito rico, detinha escravos, na época de Jesus isso era habitual, era da lei, pessoas podiam ser escravizadas, da lei humana, da justiça humana. Ele tinha um escravo, que Paulo irá conhecer na prisão. Muito provavelmente ele escreve essa carta na prisão em Roma, muito embora não se saiba com precisão onde ele estava. Paulo esteve preso em tanto canto, em tanto lugar, que é difícil saber onde que ele estava preso em cada momento. Mas muito provavelmente essa escrita, uma vez que estava na companhia de Timóteo, fora feita em Roma. E da prisão, Paulo escreve a Filemon para tratar, para pedir perdão para um escravo de Filemon, que houvera fugido e muito provavelmente roubado a Filemon. Aí percebamos, apenas para mais uma vez trazermos aquela construção que nós fizemos lá no início acerca da nossa incompreensão do que seja justiça. Qual que é a lógica dos homens? Situemo-nos neste período. Eu comprei o escravo, ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu mereço, porque eu paguei. Se eu mereço, eu faço com ele o que eu quiser. Se ele fugiu, ele deve ser punido. Se ele me roubou ainda, pensa só, até hoje, se alguém nos rouba. Paulo, notemos, traz uma outra proposta para Filemon. Porque não é sobre o que a gente merece, é sobre o que a gente precisa. E a lição valiosa aqui. Como nós reproduzimos essa mesma lógica na nossa vida de hoje? O outro me ofendeu, ele não merece
ser feliz, não merece ter coisas boas, não merece avançar, evoluir, progredir. E aí nós nos entristecemos quando algo de bom acontece com o outro, que a gente odeia. E ainda mais, se o perdão liberta o outro, e isso é algo bom, eu não vou perdoar. Aquele raciocínio que fizemos menção lá no início, eu não vou perdoar. Consequência, a nossa prisão e o nosso sofrimento voluntário. Esse sofrimento que não nos faz avançar. Aliás, faz-nos, porque dói tanto que uma hora, amargo, ressentimento, batendo, ferindo-nos, desperta-nos para que cansemos, para que nos cansemos dessas posturas distanciadas de Jesus e nos permitamos aprender algo de novo. De todo sofrimento, algum bem pode resultar. Mas existem aqueles sofrimentos que nós adiamos um bem porque sofremos voluntariamente. Por exemplo, este, onde nutrindo essas fantasias para dificultar-nos o perdão, nós nos comportamos tal como encarcerados que somos ao mesmo tempo carcereiros. Porque nos enjaulamos, mas trazemos em nós as chaves que nos libertariam. No entanto, a gente se prende ali. Porque o outro não merece perdão, e eu acho que o perdão é algo que eu dou ao outro, e a gente fica ali preso na mágoa, no ressentimento, sendo que estas são as chaves que nos libertariam. Estas são as chaves que nos permitiriam mais liberdade em nossa vida. Vivermos livres do peso, do ressentimento e da mágoa. É lógico que isso é um processo que passa por tudo isso que nós viemos conversando essa noite, inclusive e principalmente o autodescobrimento. E essa pergunta fundamental, que tira, descola, distancia a nossa atenção do outro. Porque a questão não é entre nós e o outro, Joana de Ângeles, mais uma vez. A criatura humana é um problema da própria criatura humana. Verás, Divaldo, que ao final da existência humana, nunca foi entre você e as outras pessoas. Sempre entre você e você mesmo. Será sempre uma questão da nossa consciência com a nossa própria consciência. Distanciando-nos do outro, através desta indagação, o que eu preciso aprender com essa circunstância? Meu Deus, o que queres que eu faça? Fica muito mais fácil de termos a lucidez de olhar para o ponto certo. De olharmos para o lugar certo. De abandonarmos as pedras contra os outros e também contra nós mesmos. Nessa carta, então, Paulo, escrevendo a Filemon, propõe algo para ele diverso. Imaginemos, apenas para contextualizar, nos dias de hoje, qual é a experiência que traduz um pouco dessa experiência, dessa cena que nós estamos analisando. Eu trabalho, ganho meu dinheiro. Nessa minha noção de justiça limitada, o que eu penso? Isso aqui é mérito meu, vou usar como eu quiser. E aí nós usamos apenas para satisfazermos as nossas vontades, os nossos desejos. O convite de Jesus é para transcendermos essa lógica reducionista de justiça e percebendo-nos não como espíritos dignos, onde recebemos não o que merecemos, mas a graça divina, a bondade divina, a amorosidade divina, eu tenho mais espaço para aproveitar essas experiências de partilha, de fraternidade, de solidariedade, porque me percebendo necessitado e imperfeito e vendo o outro também numa condição semelhante, eu quero comunhão com ele, eu não quero guerra. Eu quero fraternidade, eu não quero competitividade. Eu posso incluir o outro também. Não significa me anular, mas incluir o outro também. Não significa priorizar apenas o que eu desejo, o que eu quero, mas incluir o outro. E aquilo que eu tenho não é mais algo meu, é algo de Deus que eu estou usando. E sendo de Deus, eu vou usar para as suas criaturas, me incluindo aí, ou incluindo-me aí.
noções, são coisas pequeninas, mas que traduzem a concepção que trazemos em nosso íntimo, já consolidado ou não, do que seja justiça verdadeiramente. Se ainda muito egóica, muito presa a esse ego que é autocentrado, tudo isso que nós estamos falando traduz muito uma experiência interna, subjetiva, de autocentramento, onde nós damos uma importância muito grande para nós mesmos. E aí fica difícil enxergar o outro, suas necessidades, suas dificuldades. A gente pode, por exemplo, numa experiência de ofensa, ao invés de percebermos ou de nos entregarmos a esta indagação, por que fez isso comigo? Eu não mereço isso, ou eu mereço isso mesmo. A gente pensar, meu Deus, o que fez aquela pessoa agir dessa forma? Quais são as dores que fizeram com que ela hoje machucasse um outro? Quais foram as experiências? Não para justificar o comportamento do outro, mas por compreender. Por compreender. E quando a humildade está sendo lapidada, construída em nossas almas, fica mais fácil fazer isso. Não por acaso, olha só os símbolos que aparecem naquela cena que aqui narramos de Jesus. Jesus escrevia na areia, os homens traziam pedras em suas mãos. Contato com a terra, contato com humus. Humildade vem de humus. Aquilo que nutre a semente do evangelho, em essência, é a humildade. Por isso a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. Paulo está escrevendo a Filemon, convidando a Filemon a ter também essa experiência de humildade e de perdão. E vejamos como perdão nessa ocasião também não era algo fácil. Paulo não estava pedindo pouca coisa a Filemon. E vamos então, com a paciência dos amigos, já encerrando a carta. No versículo 1, notemos a postura de Paulo. Como ele se identifica. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava preso, mas ele tinha uma lucidez tamanha que ele percebia que ele não era prisioneiro dos homens, não era prisioneiro de César. Ele era prisioneiro de Jesus porque entendia o que o Cristo queria que ele aprendesse naquela experiência. Que através do seu testemunho de resiliência, de resignação, de devoção ao Cristo ali, o amor de Jesus, o evangelho de Jesus pudesse ser pregado através do seu testemunho, da sua vivência. Por isso ele não era prisioneiro dos homens, ele era prisioneiro de Jesus Cristo, a serviço de Jesus ele estava, mesmo inclusive na prisão. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Almas conscientes e maduras falam com amor, não com condenação. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja toda que está em tua casa. Observemos a postura de humildade de Paulo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele estava preso, ele sofria açoites. Muito possivelmente nessa ocasião aqui, talvez não açoites, mas ele estava preso, muito provavelmente, em uma prisão residencial. Mas era vigiado o tempo inteiro. Os romanos ali estavam. Muitos se converteram, inclusive, vigiando. E na prisão, Paulo está dizendo, eu oro, e oro por você, e dou graças a Deus por estar orando, por poder orar. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, postura de humildade. Paulo tinha autoridade nesse momento do seu ministério para mandar a quem ele quisesse dentro do cristianismo primitivo. No entanto, ele está humildemente dizendo, Filemon, eu aprendo com você. Postura de aprendiz, lugar de aprendiz. Ouvindo do teu amor e da tua fé, que me ensinam, me engrandecem. Olha a dádiva que é nos colocarmos num lugar de aprendiz e aprendermos uns com os outros. Para que a comunicação da fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Olha a admiração que ele tinha por Filemon, que só é possível a almas humildes. A gente só consegue admirar o outro quando a gente se percebe humilde. Porque quem se enche de si mesmo não reserva espaço em si para um outro. Muitas vezes não reserva espaço em si para Jesus.
Porque temos, e aí diz Paulo, olha só, versículo 8, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Paulo está dizendo, ainda que eu tenha a perfeita consciência de que Jesus manifesta-se através de mim e que eu poderia mandar você fazer o que eu quisesse. Peço-te, ele está pedindo, ele não está mandando. Olha a postura de humildade. Peço-te por meu filho Onésimo, o escravo que havia fugido e roubado a Filemão, que gerei nas minhas prisões. Paulo o conheceu nas prisões e ali ele se converteu em filho. Passou aos cuidados de Paulo, cuidado paternal, que implica em muito amor, mesmo sabendo, uma vez que dirigia-se a Filemão, dos erros que Onésimo havia cometido. O qual, noutro tempo, olha o que Paulo diz sobre Onésimo, noutro tempo te foi inútil, te abandonou, te roubou. Paulo reconhece que Onésimo tinha errado, não tem uma postura aqui de conivência com o erro. Não é algo conveniente a Paulo, a sua pregação acerca do amor. Daí ele diz, olha só, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus. A humildade mais uma vez. Noutro tempo, este filho fora-lhe inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Eu o tornei ou o tornarei a enviar. E tu, pede Paulo, torna a recebê-lo, como se fosse a mim mesmo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se ele fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevo. Eu assumo tudo que for necessário de ser pago, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. E aí percebamos o que Paulo está dizendo. Porque o que era comum? Quando um escravo descobria quem era, localizava-se quem era o seu dono, ele era restituído. Onésimo já estava preso. O que faltava agora era ser restituído a Filemão. Paulo encontrou Onésimo e sabia quem era Filemão. Poderia fazer isso, para que Filemão retornasse como escravo e tivesse que pagar, para que Filemão não, para que Onésimo retornasse como escravo e tivesse que pagar tudo aquilo que ele devia a Filemão. Paulo está pedindo, olha, eu não quero que você o receba como servo e não cobre nada dele apenas. Se ele te deve alguma coisa, eu quero que você não cobre, perdoe as dívidas. Mas mais que isso, Paulo está pedindo, aceita-o não mais como escravo, mas como teu irmão. Paulo pede a libertação de Onésimo. O máximo do perdão possível naquele contexto para aquela pessoa. Pela lógica humana, eu paguei, eu mereço, ele é meu escravo, faço o que eu quiser. Pela lógica de Jesus, ele te rouba, ele foge e tu deves aceitá-lo como um irmão, libertando-o por respeito à dignidade dele enquanto pessoa humana. Jesus não nos pede pouca coisa. Jesus não nos pede pouca coisa. Mas isso que ele nos pede é o caminho para a nossa libertação de todo o sofrimento e de toda a aflição que experimentamos, em função desses desencontros da vida uns com os outros.
como ilustra Paulo, através da sua mesma postura de humildade, oferece-nos assim um exemplo, que o perdão demandará sempre de nós nos situarmos onde e como estamos. E através da humildade, permitirmos-nos esta autolibertação. Isso, por fim, é o que nos promete a doutrina espírita ser a consequência do materialismo destruído. Porque alguém que se percebe espírito imortal muito mais facilmente terá os instrumentos necessários para se engajar verdadeiramente no autodescobrimento. E humilhando-se no bom sentido, sacrificando esse ego adoecido, essa importância excessiva a si mesmo, poder transcender através do perdão. De modo que dia chegará que assim nos comportando poderemos, tal como Paulo, dizermos: não sou mais eu quem vivo, o Cristo que vive em mim. Através da negação do si mesmo, deste ego, desta importância exacerbada, o Cristo pode existir através de nós. E o perdão é um exercício, se não fácil, muito mais possível se fará em nossas existências. E o meu desejo para o meu coração, que também muita sede de perdão tem, pelos muitos equívocos que acumulei, não poderia ser outro que não este, de aprender a perdoar. Para que aprendendo a perdoar, um dia talvez torne-me digno, não merecedor, porque jamais serei, do perdão dos meus credores. E esse desejo que endereço a mim, endereço também a cada um dos irmãos, que inspirados por Jesus, aprendamos com Ele a perdoar, não apenas as ofensas, mas tudo aquilo que formos convidados a perdoar. Que o amor do Cristo permaneça como chama viva no santuário dos nossos corações, nos aquecendo e nos libertando do sofrimento de todas as aflições. Boa noite a todos.